Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos começando um novo mês, fevereiro, dia 1º, e o Evangelho para hoje é Marcos capítulo 5, de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, um endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, no Evangelho de ontem nós refletimos sobre o conflito de Jesus com um homem endemoniado na sinagoga. Hoje, de novo, Jesus faz um exorcismo. É importante lembrar aquilo que dizia o Papa Paulo VI: o demônio não é uma energia, mas é uma pessoa. E é preciso saber que é uma pessoa que faz oposição a Deus e que tenta enganar o ser humano e jogá-lo contra Deus o tempo inteiro. Foi assim no Gênesis, ao lançar Adão e Eva contra Deus. E é assim sempre. O demônio trabalha para corromper o coração humano e para desumanizar a pessoa. Se olharmos, por exemplo, a lista dos 8 pecados capitais na Igreja Ocidental, são 7, no Oriente são 8. Se nós olharmos essa lista, nós vamos ver que em cada tipo de pecado desse há uma desumanização. O homem se desumaniza e torna-se como fera. Perde aos poucos o coração, o sentimento, a alma, a lucidez e torna-se como fera. Esse homem que vivia, no Evangelho de hoje, o Evangelho apresenta esse homem que vivia no cemitério, vivia numa condição esquisita, morando no cemitério, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Ele tinha uma força sobrenatural. E quando ele viu Jesus, diz o texto, ele caiu de joelhos diante dele e reconheceu em Jesus o Filho de Deus e gritou:
que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Interessante que um certo teólogo muito famoso, italiano, faz uma pergunta. Ele diz: esta pergunta serviria para hoje, para as várias realidades do mundo que perguntam: que tens a ver, Jesus, conosco? Que tem a ver religião com a vacina, com a política, com a vida social? Que tem a ver? Interessante. Vale a pena pensar sobre isso, não é? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus disse ao espírito impuro: saia desse homem. Veja que no evangelho de ontem, o demônio tentava enganar Jesus e enganar os que estavam na sinagoga. Quando o demônio disse: o que tens contra nós? Queres nos destruir? E Jesus falou ao demônio, disse: eu quero que você saia do homem. Quer dizer, não é um nós. Não é você e o homem contra Deus. Não é como se Deus fosse inimigo do demônio e do homem. Mas a questão é você que está atormentando o homem. E Deus veio para libertar o homem de todo aprisionamento, inclusive do aprisionamento espiritual e de toda e qualquer força maligna. Diz o texto que o homem ficou curado, diz o texto, e a legião que habitava aquele homem, impuro, um espírito impuro. O que é um espírito impuro? Uma coisa que não é pura, uma coisa que é misturada, né? Um espírito que gera ambiguidade. O espírito impuro suplicou ainda, né? Tentando gerar ambiguidade, tentando confundir, mentir. Mas o espírito pediu que mandasse a eles todos, aquela legião, para os porcos. E assim eles entraram nos porcos, os porcos entraram no mar e foram afogados. Bom, interessante que o texto termina dizendo o seguinte: aquele homem passou a servir a Deus e a pregar o evangelho. O homem do qual foi expulso uma legião de demônios passou a ser servo do evangelho, foi pregar na Decápole. E uma outra coisa curiosa é que os habitantes, os moradores daquela região, foram pedir a Jesus que deixasse aquele lugar. Foram pedir a Jesus que fosse embora daquela região deles. É curioso, não é? É como se Jesus tivesse mexido com um jeito pré-estabelecido de viver ali, no qual o demônio tinha destaque. Então é como se aquele jeito de viver, aquele modo de viver não pudesse ser perturbado. E Jesus chegou ali para perturbar aquela, entre aspas, aquela ordem que estava estabelecida, onde o demônio era um personagem de importância, não é? Pois bem, então guardemos no Evangelho de hoje esse combate que existe entre Jesus e o mal. Ele não faz concessões, ele não admite dialogar com o mal, mas ele expulsa o mal do homem. Guardemos no coração esse texto e as palavras que Jesus diz ao homem no final: vai para casa, para junto dos teus. Quer dizer, como é importante. O homem endemoniado há tempos que estava fora de casa, fora de si, da sua casa interior e fora do convívio dos seus. Vai para casa e anuncia aos teus tudo o que o Senhor fez na sua misericórdia em sua vida. Pois bem, que o Senhor nos dê a graça de um dia vivido na sua santa e divina presença e que possamos tomar consciência que há um combate espiritual que existe e que possamos, atentos a tudo isso, pedir ao Senhor forças para combater o bom combate, pedir ao Senhor que nos dê sobretudo o dom do discernimento e da sabedoria e nos faça forte, nos dê o dom da fortaleza para que possamos combater os combates do dia a dia. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.